Irmãos, estamos aí caminhando no encontro marcante, encontros com Jesus. E antes de eu falar do encontro, semana que vem, domingo 28, temos um encontro também aqui na igreja de manhã, que vamos ter aqui assembleia. Tá? Você que está acompanhando em casa, a assembleia vai ser presencial, né? Todo o rigor que a gente tem tido, a gente vai ter também na assembleia. E nós vamos estar recebendo novos irmãos nessa assembleia. Tá? E amanhã começamos uma semana de oração, de amanhã até sexta. Você vai receber aí no WhatsApp da igreja, aí como vai funcionar, os banners com motivos de oração, orações no PGM. Então a gente vai ter aí uma semana aí buscando a presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir Mateus, capítulo 4. Verso 17 a 25, nós estamos aí caminhando nesses encontros marcantes com Jesus. Semana passada falamos um pouco desse encontro. Primeiro foi um encontro que muda a vida, prioridade de vida. E hoje ele é bem diferente do primeiro. O primeiro, Jesus se encontrou com 3 homens e os convidou para andar com ele, e os 3, cada um com as suas desculpas, não caminharam com Jesus. Aqui a gente vai ver alguns homens que Jesus convidou para andar com ele, e eles atenderam o convite. Mateus capítulo 4, 17 a 25, se você achou, se você está usando Bíblia de papel, deixa marcadinho aí, se você ligou a sua Bíblia, deixa aí, nós vamos orar e já vamos estar lendo o texto. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse nosso encontro aqui. Nosso encontro semanal, como igreja reunida. Queremos buscar a Tua presença, queremos estar mais próximos do Senhor. Queremos dizer, ó Deus, a casa é Tua. Faça morada, transforme aquilo que precisa ser transformado. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, através da Tua palavra, e que ela seja aplicável na nossa vida, e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 4, a partir do verso 17, diz, eu leio na tradução NVI, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando-os nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. Ele os curou a todos. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. O encontro, é isso que Jesus nos convida, a ter encontros diários com Ele, encontros que fazem a diferença na nossa vida. Jesus aqui, Ele inicia o seu ministério e proclamando o reino, falando do amor do Pai, e Ele precisa ter pessoas ao seu lado, pessoas para serem treinadas, pessoas para serem discipuladas, pessoas que vão dar continuidade no seu trabalho
dali para frente. E ele veio com a mensagem de arrependimento, ele convida as pessoas a se aproximarem dele, e ele encontra ali esses pescadores, trabalhando, exercendo sua profissão, e provavelmente esses pescadores já haviam ouvido sobre Jesus, já haviam ouvido sua mensagem, já tinham ali algum entendimento, algum conhecimento de quem era Jesus, porque lá em João capítulo 1, dos versos 29 a 42, quando João, aquele que batizava, fala sobre aquele que viria, e ele diz, olha, eu não sou nem digno de amarrar os seus sapatos. Nós já vemos isso, né, quando Jesus foi batizado, num dos nossos encontros. Esses homens estavam ali e ouviram João o Batista falando sobre isso. Então eles provavelmente já deveriam ter tido encontro com Jesus, já deveriam ter visto Jesus, ouvido falar de Jesus, pois se assim não fosse, eles não teriam aceitado tão rápido o convite que Jesus fez aqui para eles. Eles não ficaram com dúvida, eles não se questionaram, mas eles, mais rápido possível. E é interessante que, diferente daqueles 3 homens que nós vimos lá em Lucas, capítulo 9, que Jesus convidou, e eles falam, eu vou enterrar meu pai, eu vou perguntar para os meus familiares, e eles com as suas desculpas. Esses, por exemplo, eles olham Jesus convidando, como, por exemplo, André, eles estavam ali com o seu pai, e diz o texto que eles deixaram ele ali, e foram seguir Jesus. Foram atender o convite de Jesus. Eles não arrumaram desculpa, e olha que eles tinham uma boa desculpa, pois eles eram empresários da pesca, eles tinham compromissos, e eles foram atender o chamado de Jesus. Como eu disse, possivelmente já haviam ouvido e sabiam quem era Jesus. Eles não tinham dúvida de quem ele era. E eles convidam a ter esse encontro que muda, e a gente conhece a história desses homens, que muda radicalmente a história deles, muda completamente o seu jeito de ser gente no meio de gente, e eles vão realmente se engajar no trabalho com Jesus, aprender dele, desenvolver-se com ele, porque esses homens foram impactados por andar com Jesus. Provavelmente já tinham ouvido falar da fama dele antes de chegarem ali. Bom, se eu tossir não é Covid, mas vocês estão sentindo cheiro de queimado. Quem está em casa está se livrando disso hoje, mas botaram fogo no mato aqui perto, né? Então, se eu tossir é por causa disso. Então, esses homens, eles escolhem andar com Jesus, pois eles entenderam que ele era o Messias. E Jesus vê qualidades naqueles homens. Jesus não vê simplesmente homens trabalhadores, homens que não estavam à toa, mas vê qualidades que eu desafio você, e é desafio para mim hoje, desenvolver nas nossas vidas, na nossa vida cristã, na nossa vida com Jesus, essas qualidades nesse nosso encontro diário com Ele. Porque, irmãos, entenda, já estou falando isso desde o nosso primeiro encontro nessa série. O nosso encontro com Jesus, ele é diário, ele é frequente, ele é a todo momento. Não pode ser simplesmente um encontro de domingo à noite. Não pode ser somente um encontro de domingo pela manhã ou no PGM, é diário. E são encontros que têm que mudar a nossa vida toda vez que a gente se encontra com Ele. E esses homens nos ensinam hoje que eles eram homens perseverantes. Foi isso que Jesus olhou ali naqueles pescadores. Perseverança. Obrigado, meu irmão. Agora a garganta aguenta. Como que eu vejo a perseverança desses homens? A gente não está lendo isso aqui no texto. Eles eram pescadores. Irmão, se existe uma pessoa que é perseverante, é o tal do pescador. Quem aqui que gosta de pescar? Eu sei que o Gentil gosta. Só você, Gentil. A Paula. O Aguinaldo está ali, outros também. Meio. Eu não gosto. Já tentei. Me irritei. Dizem que a gente pesca para se acalmar. Comigo é o contrário. Não dá. Ficar ali
com a vara, esperando ver a linha balançar. Para mim não dá. Eu não sirvo para ser pescador, ainda bem que não dependo para sobreviver disso. Não dependo disso para comer peixe, que se fosse assim, coitada da Paula, então eu pesco ali na peixaria, no mercado. Mas esses homens são homens perseverantes, dispostos a tentar de novo. Lá em Lucas capítulo 5, antes de Jesus chamá-los para serem pescadores de homens, eles estavam cansados, já haviam tentado pescar a noite toda, jogaram as redes, não pegaram nada, já deveriam estar ali já amanhecendo, porque o bom pescador que quer e vive disso, ele vai de madrugada para a pescaria, para de manhã o sol saindo, já estarem nos mercados com peixe fresquinho. E eles não pegaram nada. Aquele dia, possivelmente, não levariam dinheiro para casa. E Jesus falou, olha, joga a rede do outro lado. Lembra da história? E eles disseram assim, olha, Senhor, a gente pescou a noite toda, a gente está cansado, mas por causa da tua palavra, porque o Senhor disse, a gente vai tentar, a gente vai jogar. E diz o texto que eles recolheram tantos peixes que quase as redes rebentaram de tanto peixe que eles pegaram. Então Jesus já deve ter olhado para esses homens e visto a perseverança deles, e uma outra característica do pescador, paciência. Então Jesus olha para esses homens e os convida porque eles eram perseverantes, porque eles não desistiam, já tinham tentado a noite toda, e Jesus falou, joga do outro lado, jogaram e pegaram, perseveraram, não desistiram, e tinham paciência, porque pescador tem que ter paciência. Por isso que eu não sou, né? Eu sou meio impaciente. E para seguir a Jesus, naquilo que a gente deseja, a gente tem que perseverar. Tem que desenvolver a paciência, fruto do Espírito. A gente está aprendendo isso na escola bíblica. Como desenvolver esse fruto tão essencial, necessário e tão faltante nos dias de hoje, onde um clicar de dedo a gente já acessa um monte de coisas, onde manda mensagens instantâneas, onde a gente tem pesquisa aí no celular, em questões de milésimos de segundos, a gente já tem uma vasta informação daquilo que a gente pesquisava. No tempo de escola, quem da minha idade lembra, quando a gente ia fazer trabalho de escola, a gente morria, eu pelo menos não gostava, porque eu tinha que sair de casa, pegar um ônibus, a escola que eu estudava era longe, depois quando eu estudava no centro era mais fácil, mas mesmo assim tinha que sair de casa, ir para a biblioteca, levar caderno, anotar. Lembro que de um trabalho que eu anotei umas 15 páginas, cheio de livro dentro da biblioteca, cabeça doendo, dedo doendo, para poder fazer um trabalho para a escola. Hoje a gente dá um clique no celular. Hoje vocês, adolescentes, são privilegiados. Mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo a paciência. Esses homens eram homens de paciência, homens de perseverança, porque o pescador precisa esperar o peixe morder a isca, precisa esperar a rede começar a encher para puxar, e às vezes pode levar a noite toda e podem não pegar nada. E aí vem a perseverança. Porque se aquela noite não pegou nada, então vamos aposentar a rede e vamos fazer outra coisa da vida? Não, vamos perseverar. E aí aprendo, irmãos, que como igreja, como discípulos de Jesus, como alguém que quer chegar em algum lugar, a gente tem que perseverar independente de como está o mar. Independente de como estão as coisas, a gente tem que perseverar, não pode desistir, tem que ter paciência para o momento certo as coisas acontecerem. Porque para mim, eu quero que seja para ontem, mas para Deus ele diz, olha, para você, um dia é um dia, mas para mim um dia vale como 1000 e 1000 vale como 1. Então, é o meu tempo. Isso eu tenho aprendido com a pandemia, a aprender a ter um pouquinho mais de paciência. E olha que não é fácil, mas tenho tentado. Porque a pandemia está ensinando a gente a ter paciência. Ou não? Não, Rodrigo? Porque a gente está vendo que as coisas não é mais do nosso jeito.
A gente perdeu o controle de algumas coisas. E aí a gente tem que entender, não, tem que esperar o tempo certo. Tem que esperar o momento certo. Eu já queria ter tomado a agulhada há uns meses atrás já. Eu já queria estar livre disso. Mas não chegou o meu tempo. Sei que vai chegar. E a gente vai tentando desenvolver a paciência. Tem hora que a gente perde. E aí a gente tem que esticar o pavio e falar, Senhor, me ensina. Eu tenho que perseverar, porque não dá para desistir. Não dá para parar no meio do caminho. A maior tragédia nossa como ser humano é quando a gente deixa de se esforçar e deixa que as circunstâncias retirem de nós essa perseverança. E essa perseverança ela faz justamente olhar para a esperança que é Jesus. Romanos capítulo 8, 25 diz: entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência e certeza. Se eu estou tendo a esperança de algo que eu não estou vendo com os olhos físicos, mas eu continuo tendo esperança e perseverando, uma hora eu vou chegar em algum lugar, uma hora eu consigo. Talvez eu não consiga do jeito que eu queria, mas eu chego próximo a isso. Essa semana passada a gente está tendo aula com uma nova professora e todo novo professor gosta de fazer a velha e tradicional pergunta: por que você está aqui estudando essa matéria? Por que você está aqui estudando? No meu caso, estou estudando psicologia. E aí eu penso assim, lá vai que discurso de novo, ainda bem que a sala já conhece. Mas eu falei para a professora que há 18 anos eu esperei para fazer psicologia. Falei que eu tive o primeiro contato na primeira faculdade, que foi de teologia, e ela perguntou, mas por que você levou tanto tempo para fazer psicologia? Eu disse para ela, por um motivo simples, não tinha dinheiro para pagar. Ainda não tenho, mas agora ainda está dando para pagar. Ela disse, porque não tinha dinheiro. E ela falou, você nunca desistiu? Eu falei, não, eu sempre tive vontade de fazer. Levou 18 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa pergunta na sala, eu falei, tinha gente na minha sala que tinha 17 anos de vida. Eu pensei, o negócio está feio. Mas 18 anos esperando. E o ano que vem termino. Então, o que eu penso se tiro para a nossa vida, irmãos? Perseverar precisa ser uma característica nossa, como cristãos e como humanos. E perseverar e ter paciência sabendo que é Deus que vai agir no momento dele, não nosso. Assim como os pescadores, eu não gosto de pescar, mas eu sei que eu preciso desenvolver talvez um dom, talento do pescador em mim, de perseverar. Esses homens também sabiam o momento certo para agir. Por isso Jesus os chama. Já que eles perseveravam, já que eles tinham esperança, eles sabiam o momento certo que tinham que agir, que tinham que lançar a rede. O pescador sabe, ele sabe que tem momentos que é inútil. É inútil ir para o mar pescar. Se o mar estiver bravio, se não tiver para peixe, o mar não está para peixe. Então eles sabiam os momentos certos, eles sabiam que tinha momentos que era melhor esperar até amanhã. O autor de Eclesiastes, capítulo 3, 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Tem um momento certo para tudo. O problema é que a gente é impaciente, a gente quer por isso para ontem. A gente tenta sair atropelando. A gente não consegue desenvolver esse dom da paciência. Possivelmente quando Jesus olhou para aqueles homens, viu essa qualidade neles justamente por serem bons pescadores. Pedro tinha essa qualidade de olhar no tempo certo, mas ele também tinha momentos que ele perdia a cabeça. A gente hoje conversou sobre isso, quando a gente falou sobre Pedro, quando ele cortou a orelha de Malcom, aquele soldado que foi prendê-lo, Jesus. Mas aí qual é a característica que Jesus já conhecia de Pedro? Que Pedro era uma pessoa fácil de aprender,
ensinável e também se arrependia. Se arrependia dos seus erros, se arrependia de suas falhas. A gente precisa entender, irmãos, que há momentos na nossa vida que a gente precisa dar um passo atrás, se arrepender, ter um coração ensinável e aprender a agir nos momentos certos, para a gente não ter que ficar se arrependendo depois. Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É muito fácil a gente ler esse texto e dar um glória a Deus, falar amém, mas é um texto que é difícil de a gente vivê-lo, de nós praticarmos, porque ele diz que os meus pensamentos, pensamentos do Senhor, os caminhos dele, são melhores do que os nossos. O que Isaías está dizendo para a gente: olha, você precisa aprender a esperar o meu momento para agir, buscar a minha face, buscar em mim os momentos certos, para que você possa, não tradicionalmente, como diz o ditado, quebrar a cara e ter que ficar chorando depois. Muitas vezes a gente vai se atropelando, a gente esquece de ter intimidade com Deus, e quando a gente vê, a gente já jogou o pano de prato para tudo quanto é lado. E aí a gente fica chorando, e a gente aí bota a culpa em Deus. Ah, porque Deus não me ama, porque Deus não quis, porque não era propósito de Deus. Mas foi porque a gente não esperou o momento certo da nossa vida, o momento certo para agir. A gente não ouviu as pessoas certas. A gente teve encontros com pessoas erradas. E a gente não foi ter um encontro com o Senhor no secreto do nosso quarto para ouvir aquilo que Ele tinha para nós. O pescador, quando ele vai para o mar, ele já sonda, ele já vê a posição do vento, ele já vê como que está o mar, se está bravio. Se ele precisar adentrar mais ao mar com o seu barco, ele vai, mas ele sabe o momento que ele precisa ir. Diferente da gente que não tem experiência. Eu, se eu for pescar em alto mar, primeiro que eu devo passar mal. O negócio não é para mim. Segundo, só se for para ir de barco mesmo, porque eu não sei pescar. Então não vou me arriscar. Não vou me atrever. Vou ficar na minha, ou vou com quem sabe. E na nossa vida, a gente precisa, nessa vida, ir com quem sabe. Chamar a Cristo para ir sempre conosco. Pois Ele vai nos mostrar os momentos, os caminhos certos. Essas qualidades não podem sair da nossa visão, do nosso foco. E por fim, Jesus olha nesses homens uma qualidade essencial para o cristão. Eles não chamavam atenção. O pescador, ele sabe que ele não pode ficar aparecendo demais. O pescador, ele sabe que ali na beira do rio, não pode ficar conversando. Uma vez eu fiz depois eu vi que foi uma bobagem. Eu queria conversar de Cristo com uma pessoa, e eu descobri que ele gostava de pescar. Eu não. Mas eu queria estar junto dele, eu queria falar de Jesus para ele. E falei com a Paula, eu vou falar com ele, o dia que ele for pescar, eu vou junto para falar de Jesus para ele. Chegamos na beira do rio, ele pegou a varinha dele, eu peguei a minha e a gente lá. E aí eu me toquei que quando a gente vai pescar, a gente não pode falar. Não dava para conversar com ele de Jesus ali na beira do rio. Se a gente fala, a gente espanta o peixe. E ele estava empolgado com essa pescaria, que alguns dias antes ele foi lá, jogou um monte de farelo lá na beira do rio, onde a gente ia, né? Tem um nome aquele negócio lá, que era para os peixes já serem atraídos, para ficar mais fácil, e a gente ia lá. Ele pegou, eu, para variar, nada peguei.
E aí a Paula chegou e falou, e aí, falou de Jesus para ele? Eu falei, não, porque eu descobri que para a gente pescar, a gente tem que ficar de boca fechada. Ele só foi um corpo presente ali. Lógico, valeu muito a pena. Porque a gente é amigo até hoje, eu sei que ele tem ido na igreja com a esposa, não sei se ele se batizou. Mas, porque o pescador ele não pode aparecer, ele não pode falar, a sombra dele se passar na água já pode espantar os peixes. E isso me ensina, irmãos, que quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus e não eu. Quem tem que surgir, quem tem que falar através de mim não sou eu, é Jesus. As minhas atitudes precisam ser as atitudes de Jesus em mim. O amor que eu digo que tem pelas pessoas tem que ser o amor de Jesus através de mim. E aí eu começo a aprender que eu tenho que me diminuir e ele que tem que crescer. Jesus viu essa qualidade nesses homens, porque em todos os momentos eles foram aprendendo de Jesus, e depois que Jesus sobe aos céus, depois de morrer, ressuscitar e subir aos céus, eles entenderam que tudo aquilo que acontecia era por causa do nome de Jesus, porque eles tiveram um encontro com ele, conviveram com ele, e esse encontro os marcou. Tanto que o próprio Pedro, quando está subindo ao templo, do Templo Formosa, escada do Templo Formosa, um homem pede para ele esmola e diz, olha, a gente não tem nada, a gente não tem dinheiro, mas o que nós temos, nós te damos, e levanta em nome de Jesus. Ele não diz levanta em nome de Pedro, eles não dizem levanta em nome de João, eles dizem levanta em nome de Jesus, porque eles saíam de cena e quem aparecia era o próprio Jesus. E Jesus foi moldando isso na vida daqueles discípulos por causa dos seus encontros diários com ele. Irmãos, Jesus, encontrar-se com Jesus, precisa ter uma mudança de rumo na nossa vida, e essa mudança tem que ser para melhor. Tem que ser uma mudança onde ele vai aparecer cada vez mais e a gente vai desaparecer. Não é a nossa personalidade que some, não é o nosso jeito de ser que some, mas é aquilo que ele me ensina a ser como pessoa, precisa ser refletido na sociedade que nós estamos. Como ser realmente um discípulo de Jesus, como agir como um discípulo de Jesus, como ser moldado. E aí a gente conseguir ser pessoas diferentes nessa sociedade, porque nós já tivemos uma mudança de rumo, e essa mudança de rumo fez com que Jesus aparecesse mais na nossa vida. Foram homens simples, pescador naquele tempo, como ainda é hoje, eram pessoas simples, mas com qualidades excepcionais que Jesus aproveitou e convidou. Jesus quer usar as qualidades que você tem para fazer com que o nome dele avance, se espalhe. Use essas qualidades. Use o seu jeito de ser. Use o jeito que Jesus tem mudado e moldado você. Jesus pegou 12 homens cheios de qualidades diferentes e mudou a história do mundo. Ninguém talvez poderia dizer que isso aconteceria olhando para aqueles homens, mas homens cheios de qualidades, cheios de perseverança, homens pacientes, homens que não queriam aparecer, homens que faziam o nome de Jesus aparecer. E por isso eu convido você hoje a usar essas qualidades que ele já te deu, para honrar e glorificar o nome dele, a fazer realmente com que o nome dele apareça, com que o nome dele seja glorificado lá fora através de você. Seja paciente, seja perseverante, espere o momento certo, porque ele está agindo e vai agir através de você. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Queria convidar você a colocar as tuas qualidades diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero fazer a diferença lá no meu trabalho. Eu quero fazer a diferença lá em casa. Eu quero fazer a diferença na minha família. Eu quero fazer a diferença na sociedade que eu estou. Eu quero, assim como foi João, Pedro, André, Mateus, enfim, como foram aqueles homens que se encontraram com o Senhor. Eu quero ser assim.
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, use as nossas qualidades. Use aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós para fazermos a diferença onde nós estamos. O Senhor nos convida a ser boca do Senhor, ser as pernas do Senhor, os braços, ouvidos, aonde nós estivermos, assim como o Senhor fez com esses pescadores que aceitaram o convite. Nós não precisamos hoje abandonar tudo o que fazemos para fazer a tua obra. Ali existia uma urgência. Ali precisavam estar com o Senhor 24 horas aprendendo do Senhor, pois o Senhor em 3 anos iria morrer, ressuscitar e subir aos céus. Mas Senhor, o Senhor quer nos usar ali na faculdade, o Senhor quer nos usar ali no trabalho, o Senhor quer nos usar ali onde eu moro, na minha família. Por isso, Pai, nos ensine a ser perseverantes, a sermos pacientes, a sermos, ó Deus, aqueles que não querem ficar chamando a atenção para si, mas sim para Ti. E assim, ó Pai, possamos diminuir e o Senhor crescer. Ó Pai, use, Senhor, a qualidade, use, ó Deus, os dons, use, ó Pai querido, os talentos que os Teus filhos e filhas já possuem, para que o Teu nome seja glorificado na sociedade que estamos inseridos. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.